Bom, pessoal, então iniciamos a gravação. Primeiramente, boa noite. É bom tê-las novamente, né? As três guerreiras aí que vêm iniciando desde o início, vêm assistindo nossas aulas desde o início, e que continuam assim até as últimas, viu? Não desistam no meio do caminho. Então vamos voltar ao que nós, né, iniciamos a aula passada e falamos então sobre. A gente falou um pouco sobre arredondamento, a gente falou um pouco sobre as nossas variáveis, os tipos de variáveis, né, que podem compor uma pesquisa, ou uma pesquisa, vamos pensar assim. Falamos o que seria uma população, demos exemplos de que seria uma população, e falamos também sobre algumas amostras, ou tipos de amostras. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade nesse tipo de amostras, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, então. Só um minuto. Vocês conseguem ver minha tela? Oi, não ouço, eu não consigo ver vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim, né? Ok, então. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos, então, dar continuidade na nossa aula, e falando um pouco sobre amostragem e tipos de amostragem, técnicas de amostragem, né? Ao utilizarmos a amostragem em nossa vida diária, quer dizer, na verdade, nós já utilizamos algum tipo de amostragem, né? Eu trouxe aqui um exemplo como cozinheiro. O cozinheiro, ele pega uma pitadinha de alguma coisa para incrementar na sua comida. Por exemplo, o arroz, o feijão, né? A gente não pega um pacote de feijão, um pacote de arroz inteiro. Geralmente, não, né? Depende muito do tamanho da família, mas enfim. Mas eles pegam algumas porções pequenas que juntas, né, formam, neste caso, um banquete muito delicioso. Vamos pensar assim, né? Então, por que então utilizar uma amostragem e não uma população inteira para pesquisas, né? Primeiro, a gente tem economia, né? Economia financeira, economia de tempo. O tempo é muito tempo. A gente consegue diminuir bastante o tempo em relação a uma pesquisa com amostragem, uma pesquisa com a população. A confiabilidade dos dados é possível definir uma pesquisa por meio de amostra e tornar essa pesquisa confiável, né? E a partir dos resultados dessa pesquisa realizada por amostras, fazer algumas conclusões para a população toda. Então, por quê? Por economia, a gente pode ter economia financeira, economia de tempo. Nós podemos necessariamente ter um grau de confiabilidade nessas pesquisas e também a operacionalidade é muito mais tranquila, né, quando se trabalha com amostras. É não é que seria mais fácil, mas seria mais operacional, vamos pensar assim, né? Bom, definido o que é população, é preciso necessariamente estabelecer técnicas de amostragem. Então, depois que a gente define a nossa população em uma pesquisa, a gente define a amostragem, né, ou define a técnica de amostragem, para, de certo modo, definir qual seria o tamanho dessa nossa amostragem. Então, existem algumas técnicas de como definir essa escolha da amostragem, né, esse subconjunto, esse subgrupo dentro da população toda. Bom, uma delas, por exemplo, é a amostra aleatória simples, a amostra casual, a amostra sistemática, a amostra estratificada e a amostra de conveniência. Lembrando que tem mais tipos de amostra, existem mais tipos de amostras. Essas são apenas algumas que nós podemos, então, estar utilizando, tá bom? Apenas algumas. Nesse caso, quando eu faço uma pesquisa por meio da amostragem, o mínimo possível
em termos de proporção, para que a gente consiga fazer uma pesquisa do tamanho da amostragem, ou do tamanho do elemento que compõe essa amostragem, é de 10% de toda a população. Então, imaginem vocês que eu tenho aí uma turma com 100 alunos, né? 10% seria o mínimo de alunos aceitável para essa pesquisa, né? Então, 10% de 100 seria 10 pessoas. O mínimo, para que eu consiga ter uma pesquisa por meio de amostragem, seria 10 alunos. Bom, amostra casual ou amostra simples, né? Ela é composta por elementos retirados ao acaso, né, da população, como, por exemplo, como sorteio. Sendo assim, todo elemento da população tem igual probabilidade de ser escolhido para a amostra. Então, imaginem vocês aqui que eu tenho algumas tabelas de amostragens, né? Algumas tabelas com números aleatórios. Imaginem que todos esses números estejam ali dentro do recipiente. Então, a amostra simples seria um sorteio aleatório desses números. Digamos, eu coloco a mão lá e pego o número 2. Ó, parando para pensar aqui, digamos que aqui nós tenhamos, sei lá, alguns números aí, 100 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, provavelmente, nós temos aqui, ó, deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, desses quadrados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 125. 10% de 125 seria 12,5. Então, no mínimo aí 12%, no mínimo aí 12 elementos de sorteio, considerando apenas esses números aleatórios aqui embaixo. Então, digamos aí que eu pegue aí e eu queira, de certo modo, fazer uma pesquisa com alguns desses números, né? Então, eu vou lá e sorteio esses números. Então, por exemplo, eu poderia ter sorteado o número 2, número 22, depois o número 1. A escolha dos elementos que compõem a minha pesquisa, neste caso, ela é aleatória, né? E aí elas têm a mesma chance, a mesma probabilidade de serem escolhidas. E um desses exemplos de amostra aleatória seria um sorteio. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Vocês me ouvem bem? Só para ir confirmando. Sim, tá dando. Sim, Ok. professor. Beleza. Bom, amostragem sistemática, né? O que é uma amostragem sistemática? Amostragem sistemática, os elementos são escolhidos não por acaso, mas por um sistema. Então, por exemplo, só um minutinho. Por exemplo, numa sala de aula, o professor chama para a amostra os alunos com um número terminado em dígito 0. Bom, tomar uma atenção especial para os elementos expostos em fila. Bom, então vamos pensar assim. Existe uma sistemática para a escolha dos meus elementos que compõem a minha pesquisa. Então, nesse exemplo, eu pego, no exemplo que colocou aqui na sala de aula, o professor, através da lista de chamada, vai escolher todos os alunos que, para uma pesquisa, que no número de chamada, o último dígito seja 0. Por exemplo, 10, o 20, o 30 e assim por diante. Bom, agora, quando esses números são dispostos em filas, a seleção pode ser dada pela seguinte fração. Qual que seria a seguinte fração? Pelo tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Então, digamos assim, eu tenho uma sala com 40 alunos. Eu quero sortear, por exemplo, eu quero selecionar 10 pessoas para minha pesquisa. Essas 10 pessoas serão minhas amostras. Como é que eu escolho 10 pessoas? Pela amostragem sistemática, eu divido 40 por 10, que vai resultar em 4. O que isso implica dizer resultar em 4? Implica dizer que eu vou escolher as pessoas, através da lista de chamada, de 4 em 4. Então, por exemplo,
a número 1, a número 5, a número 9, e assim por diante, de 4 em 4 pessoas. Bom, vamos lá, um outro exemplo aqui. Um arquivo contém, né, o registro dos hóspedes, o arquivo contém os registros dos hóspedes de um hotel. Um total de 10 mil hóspedes. Podemos retirar uma amostra de 1.000. O intervalo de seleção, então, seria 10.000 dividido por 1.000, que é igual a 10. Então, por exemplo, se eu começasse pelo número 4, eu seria 4, 14, 24, 34, e assim por diante. E meu último arquivo a ser selecionado seria 9.994. Essa, então, é o tipo de amostra sistemática. Outro tipo de amostra, a amostra estratificada. Essa amostra é composta por elementos provenientes dos estratos dos subconjuntos da população masculina e feminina da população. Então, por exemplo, não somente, né, masculino e feminino, existem outras maneiras, né? Mas vamos só para a gente ter um exemplo aqui, é proporcional. Suponha que nós temos na hotelaria 85 funcionários. Desses 85 funcionários, 25 são mulheres e 59 são homens. 25 corresponde a 30% de 84. E mulheres, né? 25 mulheres e 59 homens correspondem a 70%. Queremos uma amostra de 9 indivíduos, né? E essa amostra deve manter a proporção, ou seja, de 9 indivíduos, 30% tem que ser quem? Tem que ser mulher e 70% tem que ser homem. E aí, como é que eu faço para encontrar, né, o 30% de 9? Eu multiplico, por exemplo, o 9 por 0,3, que é igual a 30, que é igual a 3, aproximadamente 3, né? E 0,7 significa 70%, 9 vezes 0,7, que é igual a aproximadamente 6. Então, perceba só, em um hotel de 84 funcionários, 25 são mulheres, 84 são homens. Em termos de porcentagem, 25 equivale a 30% mulheres e 70% homens. Agora, na minha amostra, eu quero ter, neste caso, uma amostragem de 9 elementos que vai compor a minha pesquisa. Desses 9 elementos, 30% vai ser mulheres. Então, 30% equivale a aproximadamente 3 mulheres. E os outros 70% equivale a homem. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Essa daí ficou bem confusa. Então, nós digamos assim, ficou de 84, 30% são mulheres e 70% homens. Essa é a população. A minha amostra é 9. Na amostra, também tem que ter 30% mulheres e 70% homens, por ser estratificada. Caso contrário, eu vou ter que usar um outro tipo de amostragem. Tá, depois a gente volta um pouquinho aqui para falar um pouco da questão da porcentagem, tá bom? Porque, se eu não me engano, a lista de atividade que eu passei para vocês tem bastante questões de porcentagem, certo? Ok. Professor, nessa parte de porcentagem a gente pode fazer regra de 3? Isso, é isso mesmo. É o Por que eu ia exemplo, propor para vocês. 84 funcionários equivale a 100%. Quantos funcionários equivale a 30%? Isso a gente já tem aqui, né? Sim. Agora, a ideia seria fazer isso com os 9 indivíduos. Então, 9 equivale a 100, então Sim. 30% equivale a quanto? Entendi. Então, a questão da amostra aí, para a gente conseguir entender, a gente também faz a regra de 3? Isso. É uma maneira de resolver. Certo, tá bom então, professor. Certo?
Bom, suponha então que queiramos levantar o estilo de atividade esportiva preferido pela comunidade da Unemat de Nova Chavantina. Então, nós vamos realizar o levantamento por amostragem, tá bom? A população da Unemat é composta, então, por 38 professores, 22 servidores técnicos administrativos e 720 alunos. Isso aqui é apenas uma suposição, não é necessariamente esses valores que realmente compõem a Unemat aqui, tá bom? Só para que a gente tenhamos uma ideia. Então, supondo a homogeneidade dentro de cada categoria, obtém-se a amostra de 80 elementos, mantendo-se a mesma proporção. Então, a ideia é o seguinte, no total, nós vamos ter 38 mais 22, vai ter 40, 50, né? 700 ao todo, né? 770, 770 não, 780 elementos dentro da Unemat. Certo? 780. Mas eu quero necessariamente uma amostra de 80 que tenha a mesma proporção de professores, a mesma proporção de servidores técnicos e a mesma proporção de alunos nessa pesquisa. Então, como a gente poderia fazer? Olha, de 780, que é toda a população, na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é tentar, de certo modo, encontrar a porcentagem de cada um desses subgrupos da população, na população. Como é que eu faço isso? Eu pego cada uma dessa quantidade, 38 professores, 22 servidores, 720 alunos, e divido pelo total de elementos somados. 38 mais 22 mais 720 é igual a 780. Então, se eu dividir 38 por 780, vai dar aproximadamente 0,049. Multiplicando esse valor por 100, eu vou encontrar, então, a nossa porcentagem. Então, ó, professores equivale a 4,9% da população. Servidores equivale a 2,8%. E os alunos equivale aí a 92,3%. Se a minha população, ou digamos, se minha amostra é de 80 elementos, eu multiplico esse 0,049 por 80, e aí eu vou ter o meu valor para cada um dessas classes, vamos pensar assim, por cada um desses subgrupos que compõem a minha amostragem. Ok? Então, no total, assim, anteriormente, no total de população da Unemat, são 38 alunos, 38 professores, 22 alunos, 22 servidores e 720 alunos. Para a pesquisa, que vai ter no máximo 80 elementos que vai compor, 80 indivíduos que vai compor essa pesquisa, observando aí que na população 4,9% são professores, na amostra 4,9% também vão ser professores, que equivale então a 4 professores. 2,8% equivale a quantidade de servidores, que na amostra que vai equivaler aproximadamente aí 2 servidores, e 92,3% serão alunos, que na amostra equivale a 74 indivíduos. Ok? Tem alguma pergunta sobre essa parte? Professor, eu não entendi essa parte. Quem não entendeu? Eu, Gabriela. Então, Gabriela, bom, vamos lá. Digamos que a população da Unemat de Nova Chavantina é a soma de todos esses elementos. Quem são? Professores, servidores técnicos e alunos. Eu tenho 38 professores, 22 servidores técnicos e 720 alunos. Somando esses 3, o total é de 780. Ok? Somando esses 3. Okay. Só que a minha pesquisa que eu vou fazer não vai levar em consideração, não vai ter os 780. A pesquisa que eu vou fazer
vai ser somente com 80 indivíduos. Só que, desses 80, eu tenho que respeitar a mesma proporção de professores, servidores técnicos e alunos. Como eu não sei, por enquanto, quantos por cento da população da Unemática de Nova Chavantina são professores, quantos por cento são servidores técnicos e quantos por cento são os alunos, primeiro eu vou tentar achar a proporção. E aí vem o que nós chamamos de porcentagem. Né? Se eu dividir cada um desses dados aqui, né, professores, servidores técnicos e alunos, pela quantidade total, eu encontro a minha porcentagem que cada um desses representam na Unemat Nova Chavantina. Então, 38 professores representa 4,9%. Os servidores técnicos representam 2,8%. Os alunos representam 92,3%. Ok? Até aqui tudo bem, Gabi? Sim, até aí tudo bem. Tá. Agora, essa porcentagem aqui, se eu somar elas, vai equivaler a 100%. Vai ser igual a 100%. A questão é o seguinte, na minha amostra, por ser a amostra estratificada, como a minha amostra vai ter apenas 80 elementos, 80 indivíduos, desses 80, 4,9 vai ter que ser professores, respeitando essa proporção da população. Então eu vou ter que determinar quantos elementos quantos elementos ou quantas pessoas equivale a 4,9% de 80. Então eu faço lá a multiplicação. Encontro, né? 4,9% de 80. E a gente determina quantas pessoas equivale a essa taxa de porcentagem. Né? Servidores técnicos, 2,8%. Então vou ter que encontrar 2,8% de 80. Neste caso, equivale a quanto? Equivale a 2. E 92%, 92,3% equivale à quantidade de alunos. Colocando essas porcentagens na minha pesquisa amostral, na minha amostra de 80, então a quantidade de professores serão 4, a quantidade de alunos serão 2, a quantidade de servidores, né, serão 2, a quantidade de alunos serão 74. Ok? Ok. Bom, nós também temos o que nós chamamos de amostragem uniforme. Seleciona-se a mesma quantidade de elementos de cada extrato, sem observar a porcentagem. Então, digamos assim, eu tenho 38 professores, 22 servidores, 720 alunos. A amostragem amostragem uniforme, vamos pensar assim, pega 20 de cada uma e pronto. É a mesma quantidade de elementos de cada grupo e aí compõe a pesquisa. Sem levar em Mas consideração... necessariamente será 20 de cada ou 20? Não. Aí você define pela quantidade que você queira pesquisar. Lembrando que o mínimo deveria ser de quanto por cento? Deveria ser de 10%. Sim. Então, o mínimo é 10%. Então, 10% de 720 seria 72. Logo, isso aqui não ajudaria a gente na pesquisa. Teria que ser mais pessoas para a amostra. Bom, amostra de conveniência. Essa amostra de conveniência, ela é muito utilizada em pesquisas eleitorais. Só um minuto. Só um minutinho, calma aí.
Então tá, vamos lá. Existem aí... Vamos lá. A amostra de conveniência é formada por elementos que o pesquisador reúne simplesmente porque dispõe deles. Então, por exemplo, nós podemos fazer a pesquisa no segundo semestre de turismo. Então, eu, por exemplo, só tenho um segundo semestre de turismo. Eu fiz uma pesquisa no mestrado com amostra de conveniência. Foi com alunos do PIBID que fazem matemática, licenciatura em matemática. Eu só tinha um grupo de bolsista do PIBID que fazia licenciatura em matemática. Então, foi necessariamente eles que eu utilizei. Existem muitas restrições aos usos de amostra de conveniência. Logo, deve ter um senso crítico, pois os dados podem ser tendenciosos. Então, por exemplo, eu acho que vocês já viram aquelas pesquisas eleitorais, certo? Essas pesquisas eleitorais, elas são muitas vezes realizadas por amostras de conveniência. E aí, eu acho que esse aqui é o nosso último slide de hoje. Agora eu vou ter uma reunião, mas eu vou voltar para vocês. Só um minutinho. A amostra de conveniência, gente, é o seguinte. Muito realizado em pesquisas eleitorais. Imaginem vocês, eu vou trazer um exemplo aqui de Nova Chavantina. Eu moro aqui no setor centro-oeste, tá bom? E aí, digamos aí que nós temos um candidato a vereador aqui do centro-oeste. E aí ele quer tentar medir qual é o seu índice de aprovação, a probabilidade dele ser eleito aqui em Nova Chavantina. Ao invés de ele fazer uma pesquisa, por exemplo, em um pouquinho de cada bairro, para sua amostra, ele pega pessoas apenas que conhecem ele aqui no bairro Centro-Oeste. É claro que se ele fizer isso, e se ele for um bom candidato, né, possivelmente muitas pessoas do bairro Centro-Oeste vão querer votar nele. O que pode, na pesquisa, mostrar que existe altas possibilidades de ele ser eleito. Mas essa, de certo modo, não foi uma pesquisa criticamente correta, né? Porque foi muito tendenciosa. É claro que se eu sou candidato no bairro Centro-Oeste, se eu sou bem quisto ali, se eu sou bem visto ali, e eu quero mostrar para a população de Nova Chavantina a possibilidade de eu ser vereador, a ideia não seria eu fazer a pesquisa apenas com a população de Nova Chavantina, mas é também apenas com a população do Centro-Oeste, né? Do bairro Centro-Oeste de onde eu moro. A ideia seria fazer de todos os bairros, para a gente ter um índice de todos os vereadores candidatos. Se eu fizer isso, a chance de o resultado estar distorcido, né, tendencioso para tentar arrecadar mais votos para mim, é muito maior. E acreditem, esse tipo de amostra ele é muito utilizado como estratégia eleitoral para arrecadar votos. Por quê? Porque muitas pessoas não querem perder os seus votos, né? Elas querem votar em quem realmente vai ganhar, ou, né, contribuir de algum modo. Quando ela vê certo candidato que ela tem tipos de afinidade, que não seja, por exemplo, o primeiro, o segundo que ele gostaria, né? Seria a terceira opção dele, por exemplo, mas a primeira e a segunda opção não se configuram entre os primeiros, a chance dele mudar de voto é muito grande, por conta de uma pesquisa tendenciosa. Bom, gente, eu vou ter que entrar em uma reunião. Começou um minutinho. Vou ter que entrar em uma reunião agorinha do curso de turismo. Desculpa, do curso de turismo, do curso de engenharia civil, que está acontecendo agora a reunião. Então, por conta disso, eu vou ter que dispensar vocês mais um pouco, mas eu volto agorinha, quando acabar a reunião. Pode ser? Eu vou pausar a gravação aqui.
Você volta que horas, professor, mais ou menos assim? Só um minutinho.